Luffy está completamente fora de combate, com duas lâminas gigantes atravessando seu peito, empalado em uma árvore, perdendo a sua energia vital. O caminho para a vitória parece completamente turvo. A invocação do machado flamejante, conhecido como Xingtian, parece ser o badalar do seu juízo final, mas felizmente, dois machados alaranjados como cobre apareceram no último segundo nas mãos do mestre Scopper Gaban. Entre tantas armas lendárias e vendo esse Luffy indefeso, nos voltamos para o mito original do deus do sol Nika, que curiosamente não era visto apenas carregando seus punhos como armas, e sim lança, escudo e até uma espada. Provavelmente por isso que o underline Lucas V perguntou: a nova forma de Nika pode ser com espada e escudo, igual todos idealizam? Para responder isso, a gente tem que fazer uma breve viagem ao passado. A primeira vez que Nika é citado na história acontece no capítulo 1018, através da imaginação do Rusru, que conversando com Jinbe assume que ele tem conhecimento das crenças dos escravos, justamente por ser um tritão. Um comentário arriscado para dizer o mínimo, que acabou com a cara do vilão sendo socada pelo Cavaleiro do Mar. Mas o interessante é que essa forma carregava uma espada e uma lança, duas armas que não vimos o Luffy acessar ainda, por mais que até um bastão de beisebol ele já tenha usado nessa transformação. Outro ponto que não podemos ignorar: a primeira aparição da silhueta de Nika é literalmente a única vez que observamos ele carregando uma lança. E vindo da mente do Rusru, podemos até afirmar que é uma representação mais frágil ainda, porque em diferentes versões já vimos o Oda desenhar Nika pelo menos 7 vezes no mangá, todas as vezes em silhuetas ou desenhos que remetiam a um imaginário mitológico. No capítulo 1044, em seu despertar, vimos Luffy tomar a forma de Nika esperada, com a silhueta combinando perfeitamente com a imaginação daquele que herdou os poderes de Deus do Sol. Mas nessa forma presente, obviamente ele não estava carregando armas. Depois, no capítulo 1115, em Egghead, temos Vegapunk contando sobre as suas descobertas a respeito do século perdido. Lá, ele descreve Joy Boy e sua facção formidável, que só pode ser parada pela Aliança dos 20 Reinos, comandados por Imu Nerona. Através desse painel, com a imaginação do cientista, vimos novamente a silhueta de Nika, dessa vez confirmando também que Joy Boy carregava esses poderes e, de novo, sem armas. O que reforça esse entendimento é que no capítulo 1122 vimos a silhueta de Joy Boy conversando com Emeth em sua forma normal, sem as características de Nika. Mas foi em Elbaf que tivemos uma mudança de paradigma. Além dos bucaneiros e escravizados, Nika já era uma divindade conhecida da Terra dos Gigantes, com uma particularidade: cada pessoa acreditava em sua própria versão de Nika, que então poderia ser tão facilmente o deus da destruição ou da libertação. O próprio príncipe Loki, diversas vezes, se intitulou o Deus do Sol, porém condenando o próprio mundo à destruição. Então, o que parece estar sendo estabelecido é que, conforme a crença, mudam as características físicas e até de armamentos da figura de Nika. Mas essa variedade de interpretações não vem só de um livre-arbítrio. Na verdade, vem da dificuldade de compreensão do que realmente é retratado nos textos Harley e no mural do capítulo 1138. Lá, descobrimos que o mundo foi destruído pelo menos 2 vezes. Em ambas, a figura de Nika estava presente, gerando essa dúvida, se ele de fato era um salvador ou um destruidor. Isso é descrito pelo Yaru no capítulo 1136, que na minha opinião apresenta a forma mais clara até hoje do que seria esse Nika mitológico de Elbaf, uma figura de pele escura, cabelos e vestes claras, que carregava uma espada e um escudo. O escudo, inclusive, traz o símbolo que também vimos na igreja do Kuma em Sorbet, um círculo central rodeado por outros círculos remetendo ao sol. Esse mesmo Nika se repete no mural 2 capítulos depois, então acompanhamos algumas diferentes versões, seja as da imaginação e pesadelos das crianças do capítulo 1142, criadas a partir do poder da fruta do Killingham, ou até a representada no capítulo 1175. O fato é que tudo até agora no mangá aponta para um Nika do passado que, sim, usava armas.
O Nika de Elbaf claramente carregava uma espada e um escudo, e talvez um Nika mais antigo, descrito pelo Who's Who, carregasse uma lança. Quem sabe até ele não fosse a figura original que inspirou a lenda. Mas o Nika da fruta, o Nika da Hito no Mi, modelo Nika Deus do Sol, também aparece sempre sem armas. Na descrição do Vegapunk de Joy Boy, na forma Nika do capítulo 1115, e com o próprio Luffy como a do capítulo 1044, sempre sem armas. E para mim a resposta final da pergunta se encontra no arco de Wano, no capítulo 913, quando o Luffy sai por aí com uma katana entre as 21 de graduação superior, a Nidai Kitetsu, forjada por Kotetsu, o ancestral de Kozuki Sukiyaki. Mesmo mostrando pro Zoro e até exibindo, falando que vai cortar os oponentes, a sua primeira reação é simplesmente dar um soco em um dos capangas do Hawkins com a mesma mão que ele segura a espada. Para mim, isso é uma mensagem bem clara do Oda, que mesmo que o Luffy quisesse, e mesmo que achasse katanas muito maneiras, ele não tem a capacidade de usar essas armas. Ele simplesmente vai fazer o que é mais rápido, direto e simples e que ele conhece. Um belo soco. Então, mesmo que fantasiemos com uma versão de Luffy que carregasse um escudo, uma lança ou uma espada, eu acredito que isso é muito mais pertencente ao mito de Nika anterior, a antiga figura que de fato remeteu ao Deus do Sol e que também já vimos em Elbaf, até entrou uma disputa com o Deus da Guerra e o próprio Ratatoskr no passado. Se por acaso, para enfrentar as diversas armas lendárias de Mu, Luffy aparecesse com uma espada e um escudo, eu ia achar muito estranho. Por isso, eu acho que a gente já tem essa perspectiva de Joy Boy no passado, que sim, ele lutou contra Mu, e como a silhueta indica, lutou apenas com seus punhos, a sua imaginação e a sua liberdade. Fala galera, Chapéu de Palha aqui, eu sou o Derek e hoje um Respostas de Palha, onde os inscritos mandam perguntas lá no nosso Instagram e eu vou trazer a resposta para todas as suas dúvidas. Então, se você puder deixar o like, se inscrever, dá o follow lá no Instagram também se quiser fazer sua pergunta, faça isso agora e sem mais delongas, simbora pro vídeo. Edu.ácio. O que vocês acham que vai ser o grande feito de Usopp em Elbaf? A situação tá crítica. Dressrosa. Capítulo 758. Rodeado de inimigos, Deus Usopp prepara o projétil mais importante da sua vida. A centenas de metros de distância, no Palácio Real, Law e Luffy estão sob um perigo terrível e silencioso. A executiva de Doflamingo, Sugar, se aproxima cada vez mais com o seu poder de transformar pessoas em brinquedos e apagá-las completamente das memórias de seus companheiros. A alguns centímetros dos capitães, toda a resistência do Flamingo seria neutralizada imediatamente. Usopp lembrava de ter esquecido da Robin quando ela foi transformada em brinquedo, e sabia que esse destino poderia se repetir agora com seu capitão. Mas ele, o grandioso Deus Usopp, não iria permitir isso. Como um atirador, a sua principal função era justamente o suporte à distância. Ele alinha seu tiro, elevando a tensão do Kabuto Negro ao limite. Mas aí, algo de especial acontece. Além das instruções da Violet, além da sua própria visão, Usopp começa a enxergar as auras de três figuras: Luffy, Law e seu alvo, Sugar. No momento que esse poder é despertado em seus olhos, ele não hesita. Como um verdadeiro atirador exímio, Usopp sabe que o timing do tiro é essencial, e ele não erra. Com um projétil de 2 estágios, ele acerta em cheio na diminuta passagem da janela, tão distante que mal é visível ao olho nu, para com a sua engenhosidade criativa, desmaiar a Sugar com um gatilho emocional que era simplesmente forte demais para aquela criança. E sim, meus amigos, o capítulo 758, de mais de 11 anos atrás, na vida real, foi a última vez que vimos o Usopp realmente utilizar o seu Haki da observação. Até agora. Porque no capítulo 1189, depois do Luffy ser empalado por Imu, ele é um dos primeiros a reagir, se perguntando se estaria tudo bem com seu capitão. Diferente de Jinbe, que também sente o Haki, ele não é um guerreiro experiente e versado no Haki da observação. Na verdade, ele mal sabe que despertou. Algo até um pouco similar com o processo do Zoro com o Haki do Conquistador
inicialmente que acompanhamos em um ano. Mas esse pequeno detalhe pode ser a fagulha que começa um grande incêndio, porque meu grande amigo Lip me lembrou de algo insano. Em Dressrosa, o personagem que segurou o Usopp no alto e fez com que todos reconhecessem a sua divindade foi ninguém menos que Hayru-Jin, que agora está em Elbaf, pronto para se vingar de Mu por tudo que ele fez contra seu irmão, seu país e principalmente seu próprio pai. Se o Usopp teve esse momento com o Haki da Observação depois de tantos capítulos, eu tenho certeza que é agora que ele vai usar essa habilidade em um momento crítico da batalha. E quem sabe, aliado novamente com Hayru-Jin, eles não consigam ganhar tempo suficiente para que Luffy retorne, ou até que o dano que Mu está sofrendo por estar tão perto da superfície não se manifeste a ponto dele ter que ir embora sem concluir a sua missão. Confie no Deus Usopp, ele vai brilhar muito em Elbaf. Dodô 881234. Time skip é necessário? Essa é uma grande encruzilhada que a obra pode ter. A verdade é que eu não acredito que o Oda vá conseguir encaixar muitos meses dos Chapéus de Palha treinando longe da ação fora do mundo, até porque eles nunca estiveram tão perto de chegar no One Piece. Eu acredito que possa acontecer algo com os Chapéus de Palha, similar ao que acontece com expedições a montanhas altíssimas. Muito próximos ao cume, mesmo em situações complicadas e degradantes, vários montanhistas testemunham sobre um fenômeno curioso, a febre do cume, que é basicamente uma vontade insana de chegar ao topo, mesmo que isso custe a sua própria vida. Tão perto assim de Laugh Tale, de Roadstar, do One Piece, será que o Luffy conseguiria ter a sapiência de simplesmente parar e treinar por tanto tempo? E além disso, o ritmo da história pode ter um hiato que não faria sentido. Por outro lado, eu ainda estou extremamente curioso à ideia de que Elbaf começa com uma frase muito importante, do Yarnou informando que é perigoso ficar tempo demais em Elbaf. Talvez a teoria de que existe realmente uma bolha temporal em algum lugar lá, que ela pode alterar o tempo de dentro e de fora, quem sabe dias e meses em Elbaf não podem representar pouquíssimo tempo fora de Warland, assim criando a oportunidade ideal para os Chapéus de Palha terem uma espécie de time skip sem dar prejuízo ao continuamento do mangá. Mesmo assim, é algo bem difícil de encaixar no roteiro. Vale dizer que em Game of Thrones, inicialmente o Martin tinha a ideia de fazer um time skip de 5 anos, por isso os personagens principais, os protagonistas, são tão jovens no primeiro livro da obra. Daenerys tem por volta de 13 anos, Jon Snow também é super jovem, o próprio Robb Stark tem só 16, e mesmo assim, conforme a história progrediu, ele simplesmente não conseguiu achar o time ideal para que esse time skip ocorra, o que levou a outros problemas mais pra frente. Talvez o Oda se depare com algo parecido tentando fazer um segundo time skip em One Piece, que é realmente algo complicado de encaixar até para os melhores dos autores. Carlos Peixoto.adv. Zorão vai perder pro Sommers? Ele já utilizou o golpe que derrotou o King e não deu em nada. Eu acho praticamente impossível o Zoro perder pro Sommers, porque a gente está vendo uma escalada absurda de um personagem que vai se equiparar ao Rei das Trevas, Rayleigh. Se o Luffy vai se equiparar a Roger e Joy Boy, se Sanji vai se equiparar a Chopper, Gaban, Zoro vai se equiparar a Rayleigh, e o nível de poder do personagem no auge é algo tremendo. Alguém que parou o Sommers com tranquilidade no passado, conforme a gente viu no flashback de God Valley. Depois que os piratas do Roger resgataram o Shanks bebê, durante várias e várias vezes, os Cavaleiros de Deus, liderados por Garlin, tentaram recuperar o seu, entre aspas, filho de sangue. No entanto, Rayleigh, Gaban, Roger e toda a tripulação do Rei dos Piratas simplesmente contra-atacavam e destruíam os Cavaleiros de Deus, resultando no mesmo cenário, Bebê Shanks seguro e Cavaleiros de Deus humilhados. Mesmo com o poder do Maki, ou Omen, a aura demoníaca que está imbuindo todas as habilidades do Sommers, eu acredito que o Zoro vai achar uma solução e esse é só o início do combate. Como a gente viu contra o King, o Zoro é feito para superar adversidades, e quanto mais adversidades aparecem, mais forte ele fica. É só confiar. John Ferreira. Já reviu o episódio do Chopper traduzindo o que o pássaro fala? Não parece os efeitos de Mu? Pois é, eu lembro desse episódio onde eles estão conversando com o South Bird, lá em Jaya, e
é engraçado, porque é a mesma distorção que a Toei Animation usou tanto pra voz do Southbird quanto pra voz do Imu. Isso quer dizer que ele é um papagaio? Sim, quer dizer sim. Não, calma. Provavelmente não, mas a teoria não para de crescer. Inclusive, no vídeo que eu fiz, tentei ser até um pouco conservador, ainda tinham outras ideias que eu acabei não encaixando, mas quem sabe não valeria uma atualização e uma maratona de Imu Papagaio. Comenta aí se você adoraria ver essa loucura. Igor LKKKKK. Como o Imu pretende usar os gigantes exatamente? Eu acho que o Imu vive constantemente em duas linhas do tempo, a do presente e a de 800 anos atrás, da grande batalha do século perdido. Como ele já nos avisou, a maneira que derrotaram os gigantes no passado foi sequestrando as crianças. E como também foi a intenção dele inicialmente, ele queria o exército dos gigantes para serem, além de escravos, protetores de Marijoá, que estava sob ataques de diversos inimigos que ainda não ficaram claros quem eram, sendo provavelmente os revolucionários que montaram todo um cerco para que a Terra Sagrada caísse em caos. Então, sequestrando as crianças, Imu conseguiria comandar o exército mais poderoso dos mares, e aí, quem sabe, não só destruir os revolucionários, como atingir o seu maior objetivo, que é completar o mundo, seja isso o que quer que signifique. Bruno Berlim. Era Imu que estava no ovo do Roger? Acho que não, né? Acho que Imu já estava vivo. Agora, é bem simbólico o rei dos piratas ter navegado para Laugh Tale e ter aquele ovo gigante na embarcação, isso até hoje não ser explicado. A ideia de que o Roger riu porque ele descobriu que Imu era um papagaio é completamente maluca, mas também é completamente One Piece. Então eu tô muito curioso para ver se vão ter mais evidência interessante e, no mínimo, assim como o Roger, no final, todos poderemos rir. Então, galera, esse foi o Resposta de Palha, nosso quadro de perguntas e respostas. Deixa aí um comentário, deixa aí o seu like, por favor, se inscreve no canal se puder. Tamo junto, um beijo, um queijo e valeu! Pode Palha Secreto. Vem aí, Homem-Aranha novo, que eu acho que vai ser legal pra variar. LeBron no Philadelphia 76ers. Fascinante, tá? Muito interessante. Eu vi o Draymond Green comentando revoltado lá, que o VJ Edgecombe vai virar a quinta opção, que isso é ruim pra ele. Tá querendo causar caos e confusão no time dos outros com o seu podcast, né? Mesmo sendo amigão do LeBron. Eu conheço esse modus operandi. Mesmo assim, eu tô animadíssimo para a temporada começar logo. Eu sei que ainda faltam aí pelo menos 2 meses, mas já já estaremos com a bola laranja no ar. Tô animado para o Thiago Splitter, nosso técnico brasileiro no Chicago Bulls, e muito mais. Então é isso, galera. Tamo junto e valeu!